Olá, personalidade, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está aí me assistindo, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade, os tipos de ansiedade. Então vem comigo, compartilhe essa live com quem você acha que precisa, com quem você acha que está muito ansioso e está precisando desenvolver estratégias para cuidar disso. Eu sou Juan Alves, sou psicoterapeuta e toda semana eu trago conteúdo sobre terapia, sobre psicoterapia, sobre personalidade, saúde mental e emocional para você. Então vamos para a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade, os 3 tipos de ansiedade. Nós vamos ver como a ansiedade se forma no nosso cérebro e ao final nós vamos ver algumas estratégias que você já pode sair desse vídeo fazendo para você poder controlar, equilibrar a sua ansiedade. Então, primeiro de tudo, nós temos que entender, antes de falar sobre a ansiedade, nós temos que entender que a ansiedade não é tudo a mesma coisa. Primeiro, nós temos os transtornos de ansiedade, que não é o que nós vamos falar aqui, tá bom? Nós não vamos falar sobre entrar no tema psicopatológico da coisa, dos transtornos, mas sim a ansiedade aí, que talvez você esteja sentindo por causa do dia a dia, nós vamos enumerar aqui, né? Nós temos 3 tipos de ansiedades. A ansiedade, pessoal, ela pode ser real, pode ser uma ansiedade moral ou pode ser uma ansiedade neurótica. Juan, o que isso significa? Qual é a diferença de uma para outra? Vamos lá, vamos explicar. Vamos começar com a ansiedade moral. A ansiedade moral, ela é uma preocupação, uma ansiedade que vem sobre coisas ou que aconteceram ou que vão acontecer, e quando a pessoa se preocupa com o que outros vão dizer. Então, aconteceu alguma coisa ou vai acontecer alguma coisa e você ali está preocupado com o que outras pessoas vão dizer, com o que outras pessoas vão falar, e aí isso gera em você uma ansiedade. Então, a ansiedade moral é aquele medo que a pessoa tem de questionarem sua integridade moral, de questionarem a sua índole, de questionarem a sua idoneidade. Então, ansiedade moral, aconteceu ou vai acontecer alguma coisa que ou questionou ou pode levar outros a questionar a sua moral, a sua integridade, a sua idoneidade. Então é o primeiro motivo de ansiedade que pode se manifestar em você. Se você está se identificando com esse tipo de ansiedade, deixa aqui nos comentários. É um prazer ler sobre os relatos de vocês. Um segundo ponto, um segundo tipo de ansiedade que pode existir é a ansiedade neurótica. A ansiedade neurótica, ela já é um pouquinho diferente da ansiedade moral. A ansiedade neurótica, ela vem de algo que o indivíduo tem na mente dele. Observaram como já é diferente? A ansiedade neurótica vem de algo que o indivíduo tem aqui na mente dele, um pensamento que volta à tona toda hora, que é recorrente, um pensamento que, por ser recorrente, está sempre ali na sua mente, ele pode te causar inseguranças, pode levar o indivíduo a procrastinar, pode levar o indivíduo a travar emocionalmente, pode levar o indivíduo a prorrogar alguma coisa. Então vejam, a ansiedade neurótica, ela tem a ver com um pensamento neurótico, algo que está na sua mente e que recorrente está sempre ali te espizinhando, sempre ali voltando na sua mente e no seu coração. Já se sentiu assim? Já sentiu essa ansiedade por um pensamento, por uma ideia fixa? Se sim, deixa aí nos comentários, nós vamos ter prazer em escutar a sua história. Outro tipo de ansiedade que pode acontecer, e é o terceiro tipo que nós vamos falar hoje, é a ansiedade real. A ansiedade real, ela, o nome já diz, vem de algo que realmente pode acontecer. Ela já tem as suas raízes na realidade, na verdade, seja em uma ameaça
ou seja, em uma situação que pode te trazer alguma ameaça, que pode te trazer problemas reais. Então, a ansiedade real é aquela que está estabelecida na realidade, que está estabelecida em suas raízes no mundo real e vem de algo que representa ou que pode representar para você um perigo, pode representar para você uma ameaça que seja real. Nós vamos falar aqui um pouco mais sobre isso e vamos dar alguns exemplos, né? Por exemplo, ansiedade moral. Supondo que você frequente aí algum grupo religioso e alguém da sua família ou você teve uma atitude que veio a ferir as crenças daquele grupo, ou que veio a ferir os valores daquele grupo, ou os valores que você acredita, a crença que você acredita. Então vai gerar em você uma ansiedade, ou pode gerar em você uma ansiedade, por aquilo que outros vão dizer, que outros vão falar, como vão receber aquilo, como aquela sociedade, aquela cultura, aquele ambiente que você está inserido vai receber aquilo ali, né? Então isso pode gerar em você uma ansiedade, pode gerar em você uma sensação de ânsia, de medo, de ameaça, de problema, de tristeza. Então isso pode gerar em você essas reações, essas sensações. A ansiedade neurótica pode ser por causa de um pensamento que está sempre recorrente, como a gente falou. Um exemplo disso são pessoas que, não sei se você é assim ou você conhece alguém assim, que sentem uma dor e aí já pensam logo o pior. Tem que ir ao médico e antes de ir ao médico já acha que está todo ruim, está todo bichado, que não vai dar certo, que meu Deus, eu vou estar com câncer, vou estar com isso. Já conhece alguém assim? Sente uma dor na perna, já vai lá no Google para ver o que é, e ai meu Deus, vai ter que cortar a perna fora. Conhece essas pessoas que têm essa tendência, essa predisposição? Então, são problemas que estão na mente dele, não se baseiam no mundo real, mas estão na mente da pessoa. Isso se torna uma ideia recorrente, neurótica, e ela sofre por causa disso. Causa nela uma sensação de ameaça que não está baseada na realidade. E a ansiedade real é como, por exemplo, quando você tem uma reunião de trabalho ou uma entrevista de emprego e você está precisando daquele trabalho. Então isso pode gerar em você uma carga emocional de ameaça, de preocupação, por causa de uma situação real. É uma coisa que você precisa, você está ali, se dedicou talvez, passou por um processo de triagem, agora é o último estágio dessa triagem, dessa contratação, e você está ali precisando daquele emprego. Isso vai gerar em você uma ansiedade. Mas Juan, como é que surge a ansiedade? Por que a ansiedade ela vem e como ela nos afeta, a gente já viu, né? Mas por que essa ansiedade ela vem? Então nós podemos dizer que a ansiedade vem por causa de algumas questões que acontecem no nosso cérebro. Como é que se forma a ansiedade no nosso cérebro? No nosso cérebro nós temos 21 circuitos, tá bom? Um desses circuitos nós chamamos de o circuito da ameaça. Ele vem da nossa amígdala cerebral até o córtex pré-frontal. Ela vem da amígdala cerebral até o córtex pré-frontal. Então, a que serve a amígdala, né? Vamos por parte. Para que serve a amígdala? A amígdala é uma estrutura que é responsável exatamente por isso. Pela sensação de ameaça, sensação de raiva, sensação de medo, sensação de rancor. Então tudo isso acontece quando a amígdala dispara. A amígdala dispara e libera ali alguns hormônios que vão fazer a gente ter essa sensação de ansiedade, de tristeza, de raiva, palpitação, a mão suando, sudorese, rubor, vermelhidão. Então uma série de coisas que vai gerar ali a amígdala. Então quando a amígdala está ativada, as sinapses vão correr para o meio do cérebro aqui para avisar que nós estamos em perigo. É na amígdala que dispara a sensação, que nos dá, aliás, essa sensação de luta ou fuga, né? Ou nós vamos estar preparados para lutar, ou vamos estar preparados para fugir. Então é dali que vem esses hormônios que nos dão esse rompante de emoções, de sentimentos e de hormônios, né? Então quando ela se ativa, a amígdala ativou, ela descarrega em nós essas sensações, incluindo a ansiedade.
Lembra que eu falei que tem um circuito que ele leva até o córtex pré-frontal? O córtex pré-frontal, ele já é ali o contrário. O córtex pré-frontal, ele já é responsável por desligar a amígdala. Eles são, pessoal, duas estruturas que, ao mesmo tempo que se complementam, elas funcionam como um start, né? Quando uma se liga, a outra desliga. Quando uma liga, a outra desliga. Então, quando o córtex pré-frontal liga, ele desativa a amígdala. E quando a amígdala está disparada, o nosso córtex ele se inativa. Então é uma troca, né? Pum, 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 pum. Então, qual é a ideia disso? Opa, caiu aqui o celular. Então, qual é a ideia disso, né? O córtex pré-frontal, pessoal, ele é responsável, como eu falei, né? Pela parte de comportamentos, pela parte de estratégias, tudo isso no córtex pré-frontal. Pela parte de planos, pela parte de metas. Tudo isso, né, é concluir coisas, compromissos, estratégias, metas, tudo isso está no córtex pré-frontal, tá? Então, quando o córtex pré-frontal está ativado, a gente está ali com essas coisas na mente, um plano, uma meta, uma estratégia. Quando a gente tem ali um compromisso, tem algo para concluir, uma ideia de persistência, algo que a gente tem que fazer, o córtex está ligado e a amígdala está desligada. Então, Juan, para que você está falando isso? Está ficando complicado, eu não estou entendendo direito. E agora? Vamos lá, é bem simples. Se quando um está ligado, o outro desliga, então isso significa que para controlarmos a sensação de ansiedade que vem da amígdala ligada, nós temos que dar para o nosso córtex comandos para que ele dispare. Quando ele disparar, ele vai automaticamente desligar a amígdala. Beleza? Então, córtex pré-frontal estando ativado, ele desliga a amígdala e isso desliga a sensação de ansiedade que nós temos. Vai baixando e desliga. Beleza? Juan, como é que eu faço isso? Como é que eu dou para o meu córtex pré-frontal estratégias para que ele se ative? Como nós vimos, o córtex pré-frontal ele é responsável pela meta, comandos, planos. Então é importante você dar a ele isso. Faça o seguinte, né? Faça o seguinte. Para você acionar o seu córtex pré-frontal, quando você está ansioso, pegue um papel, pegue caneta e escreva ali o que está deixando você ansioso. À medida que você vai transformando seus pensamentos em símbolos, né, por meio da escrita, o seu cérebro ele começa a organizar os seus pensamentos. Quando o seu cérebro começa a organizar, você está dando para ele ali um plano, olha, ali uma organização, uma orientação, um comando. Isso vai baixar em até 70% a sua sensação de ansiedade. Então, quando você se sentir ansioso, pegue uma folha de papel e escreva. Mas, Juan, se a minha ansiedade é real, se eu tenho uma ansiedade, como você falou, por causa de uma entrevista de emprego, o que eu vou escrever? Como é que eu faço? Então, o que pode te ajudar quando são questões reais, né? Agora vamos entrar na ansiedade real, é você primeiro identificar o que, depois identificar o quando e depois definir a estratégia. Então, primeiro, identificar o que, segundo, identificar o quando e terceiro, definir a estratégia. Identifique o que? O que você tem que fazer? Ah, Juan, o que está me deixando ansioso é a questão da entrevista de emprego. Pronto, você identificou o que. Agora você vai identificar o quando. Quando é a sua entrevista de emprego? Ah, vai ser na sexta-feira, às 19 horas, no hotel tal, ou no shopping tal, ou na empresa tal. Beleza, então você já identificou o quando. E agora você vai definir uma estratégia. Você vai separar, bom, se é até sexta-feira, hoje é terça-feira, o dia que a gente está lançando esse vídeo, o que eu posso fazer hoje, quarta, quinta e sexta, para estar melhor preparado para essa entrevista de emprego? Então eu vou pegar e vou anotar essa estratégia. Bom, na terça eu posso
repassar o que a empresa espera de mim. Na quarta eu posso ensaiar o que eu vou dizer. Na quinta eu posso escolher bem a minha roupa ali, que imagem eu quero passar. Na sexta eu posso sair, chegar cedo, vou sair e tal. Então, à medida que você faz uma estratégia, você dá um plano e passo a passo você vai seguindo esse plano, seu córtex pré-frontal ele está trabalhando, você está dando para ele uma direção, está dando para ele uma orientação. E aí ele vai saber o que fazer, ele vai entender o que tem que fazer. Lembra? Metas, planos, compromissos, persistências, conclusão de coisas, manifestar comportamentos, inibir comportamentos, tudo isso no córtex pré-frontal. Então, caso a sua ansiedade seja moral ou seja neurótica, coloque num papel, escreva, isso vai reduzir em 70% a sua ansiedade. Caso seja uma ansiedade real, quando, defina o que é que está me causando essa ansiedade. Escreva. Quando, é agora que está acontecendo, é depois, é mais tarde, é por causa de algo que vai acontecer, defina. E por último, define estratégias, fazendo um passo a passo que você pode fazer, que está dentro das suas mãos, que está dentro das suas capacidades, até você chegar no dia, até chegar no momento em que você vai se defrontar com aquilo que está te causando ansiedade, que está te causando preocupação, saca? Que pode ser um problema, tá bom? Faça isso e depois você me conta nos comentários, porque a sua opinião é muito importante para mim, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Hoje foi a nossa aula, os 3 tipos de ansiedade. Comenta aí se você já conhecia esses 3 tipos. Se você tem alguma sugestão para um próximo vídeo, nós estamos sempre prontos para escutar você e a sua história. E lembre-se, cuide de você, porque você também é importante. Fique firme, fique forte. Nos vemos em breve.